Seja bem-vindo ao canal Teologia Missional, um canal para você que busca conteúdo. Conta aqui para mim, você já leu o livro de Apocalipse? São poucas as pessoas que realmente pararam para ler e estudar a Bíblia. O livro de Apocalipse, então, nem se fala. Por isso, existem tantos mitos e equívocos a respeito desse livro. É verdade, muitas coisas que rolam por aí a respeito do Apocalipse não têm fundamento, mas as pessoas repetem como se fosse verdade. Fique conosco que nesse vídeo apresentaremos 4 aspectos importantes para quem deseja ler e compreender o livro de Apocalipse. Quem tem medo do Apocalipse? Colocando essa pergunta assim, muitas pessoas podem imaginar coisas diferentes. Eu estou falando de um Apocalipse que se refere ao fim do mundo, ao final dos tempos, ou eu estou falando do Apocalipse como um livro da Bíblia? Daí você já percebeu como esse tema pode ser abrangente. O que as pessoas pensam quando escutam a palavra Apocalipse? Tragédias, fim do mundo, a volta de Jesus, pragas, tribulações, anticristo, bestas e feras saindo do mar, sons de trombeta anunciando um cataclisma global, cavaleiros demoníacos e aterrorizantes saindo para espalhar o terror pelo mundo. Você já percebeu a razão que leva muitas pessoas a terem certo receio do livro de Apocalipse. Mas nós estamos aqui para dizer a você que não existe qualquer motivo para termos medo do Apocalipse. Seja o Apocalipse como um livro que compõe as Escrituras, seja o Apocalipse como um evento que aponta para a volta de Jesus Cristo. Vamos lá então para 4 aspectos indispensáveis para quem deseja ler e compreender o livro de Apocalipse. Primeiro, a autoria. Quem foi, afinal de contas, que escreveu o livro de Apocalipse? Como todo livro da Bíblia, este também é de autoria humana, mas é claro, foi escrito sob inspiração de Deus. Não é difícil sabermos o nome da pessoa que escreveu o livro de Apocalipse. Afinal, o autor mesmo se identifica logo nas primeiras linhas do texto. Trata-se de João, um dos 12 apóstolos de Jesus. Seu nome aparece no verso 1 e no verso 4 do primeiro capítulo de Apocalipse. Este é um fato que passa credibilidade à carta e a relaciona ao grupo de discípulos imediatos de Jesus. Uma pessoa como João, que viveu com Jesus e testemunhou todos os feitos do Salvador, era também profundo conhecedor das Escrituras, ou seja, do texto do Antigo Testamento. Por isso, o Apocalipse é o livro do Novo Testamento que mais faz referências ao Antigo Testamento. E aqui está uma das dificuldades que muitos de nós encontramos para lermos e compreendermos o Apocalipse. Nós simplesmente não conhecemos o Antigo Testamento com a profundidade necessária. Não surpreende, portanto, que o Apocalipse pareça este livro misterioso, difícil. Acredita-se que João já estava em idade bastante avançada quando recebeu esta revelação de Deus. Com isso, nós já tocamos no segundo aspecto importante para uma boa compreensão deste livro. Trata-se da data de composição. Quando o Apocalipse foi escrito? João escreveu o Apocalipse quando já estava bem velhinho. Com isso, acredita-se que isso tenha acontecido lá pelo final do 1º século. Quando falamos sobre aspectos importantes para uma boa compreensão do texto do Apocalipse, nós logo veremos que eles se relacionam e um ajuda a elucidar o outro. Se João escreveu o Apocalipse já mais ao final do 1º século, podemos perguntar qual era o contexto daquele mundo, daquela época, daquela região. Tudo isso tem a ver com um aspecto central para uma boa compreensão de um texto antigo. Eu estou falando do contexto. Qual era o contexto na época da composição do livro de Apocalipse? O império dominante continuava a ser o romano, o mesmo império de Herodes e Pilatos que, em conluio com os líderes religiosos, condenou e crucificou Jesus. Os imperadores, nessa época da composição do Apocalipse, lá ao final do 1º século, são Nero e Domiciano.
A realidade para a jovem igreja cristã, que possui pequenas comunidades espalhadas em cidades do império, é de apreensão. Existe forte oposição e até mesmo perseguições. 7 dessas igrejas recebem uma menção especial em Apocalipse, conforme vemos nos capítulos 2 e 3. Aqui no canal você encontrará vídeos onde nós já abordamos com mais profundidade cada uma dessas 7 igrejas. A realidade, portanto, da igreja naquela época era de muita pressão, hostilidade e perseguição. A idolatria e as heresias também eram uma ameaça constante. Em meio a tudo isso, os fiéis tentavam perseverar aguardando o retorno de Jesus. Devemos ter em mente, portanto, que esta é a realidade da igreja para quem o Apocalipse foi escrito num primeiro momento. E quando falamos a respeito de contexto, não podemos deixar de mencionar também outro desafio dessa carta. Trata-se do gênero literário. Qual é o gênero literário utilizado na confecção dessa carta, da carta de Apocalipse? Bem, pode parecer óbvio, mas precisamos dizer que nós temos aqui o gênero apocalíptico, mas isso não acontece apenas nesse livro. Encontraremos também indício do gênero apocalíptico em outros textos bíblicos, como em alguns livros proféticos do Antigo Testamento. A questão que devemos nos atentar aqui em Apocalipse é que ele mistura outros gêneros como adoração, profecia e epístola, uma carta. Tudo isso recheado com muito simbolismo. Com isso, nós temos um texto bastante desafiador, até mesmo para especialistas e estudiosos de textos antigos. Como fica claro, estudar o Apocalipse com o desejo de compreender a sua mensagem exige sim estudo, um estudo que extrapola uma mera leitura superficial do texto. Porém, trata-se de um esforço que vale a pena, afinal, é palavra de Deus transmitida para a Igreja de Jesus. Então, temos aí os 4 aspectos para começarmos a ler bem o Apocalipse: autoria, data, contexto e gênero literário. Com a ajuda de um bom comentário bíblico, você poderá reunir ainda mais informações sobre cada um desses aspectos. E antes de finalizarmos este vídeo, eu vou dar um bônus aqui, uma espécie de spoiler do livro de Apocalipse. Qual é o tema ou os temas de Apocalipse? Muitas pessoas ficam num lado mais fantástico, mais assustador de Apocalipse. Quando pensam no livro de Apocalipse, logo pensam nos monstros, nos cavaleiros, na besta, no anticristo e coisas desse tipo. Com isso, a conclusão que muitos chegam é que Apocalipse fala do fim do mundo. E como o fim do mundo é algo assustador, catastrófico, com a morte e destruição, muitas pessoas evitam o Apocalipse. Mas será que é isso mesmo? E se eu te disser que o tema principal do Apocalipse é a esperança? Isso mesmo, o Apocalipse fala basicamente de arrependimento e da vitória de Cristo. Logo, aqueles que creem em Jesus recebem essa mensagem como uma mensagem de esperança. Afinal de contas, como lemos ali no próprio livro de Apocalipse, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. Apocalipse 21, 3-5. É isso, inscreva-se em nosso canal e curta nossos vídeos. Temos muito conteúdo aqui para você. Deus te abençoe e seja você uma bênção.